A paz do Senhor, povo de Deus, como vocês estão? No vídeo de hoje eu gostaria de falar dessa Opus Magnum, essa obra magna do Wayne Grudem, com sua teologia sistemática atual e exaustiva. Antes, eu peço que você, se ainda não for, se inscreva, deixe já um comentário, compartilhe com seus amigos e ative o sininho das notificações. A teologia sistemática de Wayne Grudem, eu acho que é o desejo, é o sonho de consumo de todo estudante, de todo teólogo, aprendiz a teólogo. Esse daqui eu já tenho há um tempo. Na época que eu comprei foi usado ainda, não tinha condições de comprar um novo. Sem dúvida, me ajuda até hoje por questões difíceis da teologia. Eu vou mostrar o que é que a gente encontra de conteúdo dentro desta obra e por que é que eu prefiro ela em relação às outras. Olha só, nós já vimos que a Vida Nova caprichou, né, na sua arte. Essa capa dura, olha, capa dura, material muito resistente. Na verdade, acho que é exigência, um material teológico deveria ter capa dura, porque se for de brochura, dependendo da quantidade de páginas, com o tempo ele vai se deteriorar. Então essa daqui é uma senhora de uma capa dura. Olha só o tamanho do conteúdo que nós encontramos aqui. Tem muita informação aqui, gente. Olha isso. Simplesmente perfeito, muito linda. Vamos virar aqui o que é que a gente encontra nesta obra. Traz aqui a apresentação, olha, atual, clara e honesta, abrangente, relevante. Assim é a teologia de Wayne Grudem. Não se trata de apenas um manual de teologia sistemática, mas de uma obra de referência na mais completa acepção do termo. Uma rápida leitura das páginas de conteúdo lhe dará a segurança de que você tem em mãos uma obra que vai responder integralmente às suas dúvidas e questionamentos teológicos. Aqui você encontra um tratamento sério e franco de questões como batalha espiritual, incluindo o exame de possessão demoníaca de cristãos, o papel da mulher na liderança da igreja, não deixando de fora a discussão sobre o pastorado feminino. Então, note que aqui ele já coloca termos espinhosos, né? Assuntos espinhosos que ele aborda aqui no seu livro. Quem são e que fazem os anjos? Dons espirituais na igreja, incluindo dons de cura, profecia e outros superestimados ou desvalorizados pelas igrejas de hoje. A criação do mundo, ou seria mesmo evolução? Olha, então, provocativo e de curiosidade, ele já apresenta várias questões aqui que certamente instigam o coração curioso de um estudante de teologia. Além dessas questões, encontrará também todos os temas clássicos de uma sistemática. O texto é claro, leve, comunicativo e isento de termos técnicos desnecessários. Na verdade, essa última parte aqui eu tenho que discordar um pouco, porque ele traz bastante termo técnico, viu? Bastante mesmo. Nessa edição, tem a novidade que é a inclusão de índice de assuntos, de autores e de referências bíblicas que não só auxiliam no estudo da obra, mas também são extremamente úteis para o preparo de mensagens. Essa parte aqui nós encontramos no final desse livro aqui, que vocês vão se surpreender com a organização do material. Especialista altamente conceituado, relevante, excelente comunicador, atual, evangélico. Assim é Wayne Grudem, autoridade respeitadíssima nos melhores círculos acadêmicos, internacionalmente aclamado. Ele é graduado em Harvard, mestre em divindade pelo Westminster Theological Seminary e doutor pela Universidade de Cambridge. Foi professor titular do Departamento de Teologia Bíblica e Sistemática da Trinity Evangelical Divinity School durante 20 anos. Atualmente leciona no Phoenix Seminary. Já escreveu diversos artigos e obras de referência de grande aceitação no Brasil. Olha só, uma breve apresentação do nosso autor, a editora, e vamos ver aqui o que a gente encontra nessa preciosa obra aqui. Abrindo aqui, já estamos na contracapa. A informação, essa edição aqui, olha, é de 1999, já está há um tempo já no mercado brasileiro, viu? Está 99 aqui porque é o ano de edição, mas esse material aqui está no mercado desde 1994. Olha só, pessoal. Olha só, essa sistemática aqui é antiga, hein? E teve aqui várias reimpressões de 2012 e 2014, está aqui nesse livro aqui. Mas eu vi que teve uma nova tiragem com uma capa um pouco mais modernizada. Eu vou deixar aqui para vocês poderem ver. Eu separei alguns tópicos aqui para a gente entender como é que essa teologia sistemática funciona. Caminhando um pouco à frente aqui, nós estamos pulando o prefácio e também a lista de abreviaturas. Nós encontramos o índice que divide o livro em 7 partes. Olha, a primeira parte trata da doutrina da palavra de Deus, o que a gente estudaria no seminário
como a matéria de bibliologia. Olha só. A parte 2 estuda a doutrina de Deus, ou ainda nos seminários, teontologia. A terceira parte, a doutrina do homem, antropologia, que é a matéria que a gente estuda no seminário. A quarta parte fala as doutrinas de Cristo e do Espírito Santo. Aqui é cristologia e pneumatologia, na mesma parte, na parte 4. A quinta parte fala sobre a doutrina da aplicação da redenção. Então seria um desdobramento de soteriologia, doutrina da salvação. Olha só. A sexta parte fala sobre a doutrina da igreja, eclesiologia, é a matéria que a gente estuda nos seminários. E a sétima parte, a doutrina do futuro, ou ainda escatologia, como a gente estuda nos seminários. Depois do conteúdo em si, nós temos duas apêndices aqui trazendo os credos da fé histórica, e traz cada uma das confissões, cada um dos credos nessas páginas aqui. Eu separei o credo de Calcedônia para a gente ler. Pulando um pouco mais à frente, nós encontramos aqui a introdução à teologia sistemática. Antes de falar dos assuntos em si, ele explica o que é teologia sistemática. Faz uma introdução, olha só a pergunta. O que é teologia sistemática? Muitas definições têm sido dadas, mas para os propósitos deste livro será usada a seguinte. Teologia sistemática é qualquer estudo que responda à pergunta: o que a Bíblia como um todo nos ensina hoje acerca de qualquer tópico? Essa definição indica que a teologia sistemática envolve compilar e entender todas as passagens relevantes da Bíblia sobre vários tópicos e então sintetizar claramente o seu ensino de tal modo que saibamos em que crer acerca de cada tema. Ele continuará dando seus tópicos aqui, fazendo a introdução, olha, a relação com outras disciplinas, a aplicação da teologia sistemática para a vida e a teologia desorganizada. A palavra sistemática significa organizada, sistematizada, esquematizada. Então ele faz um trocadilho entre a teologia que é organizada e a desorganizada. Irmãos, essa obra é espetacular. Ela me ajuda bastante, tanto para preparo de aula, também para tirar questões, dúvidas sobre alguns assuntos. Nós já vamos pulando aqui para frente, olha, dando um salto aqui, nós encontramos já as 4 características das escrituras. E assim ele vai prosseguindo, explicando cada matéria. Lembra que aqui no início, olha, do lado esquerdo, você tem o capítulo, a doutrina da palavra de Deus, e também à sua direita você tem o tópico, o subtópico da doutrina, a autoridade das escrituras. Então vai ser assim, olha. Capítulo 5 fala sobre a inerrância das escrituras, e assim vai, olha. A matéria é a doutrina da palavra de Deus, ou bibliologia, e aqui o subtópico da doutrina. Bem? Nós vamos prosseguindo aqui. Olha a doutrina de Deus. Olha, a letra é bem agradável de enxergar, não é muito pequena, também não é muito grande, né? Mas dá para você enxergar bem. O fundo é branco, eu acho que evidencia mais o texto bíblico, embora eu prefira aquelas páginas que tem um fundinho um pouco mais amarronzados, um pouco mais prateado. Eu separei aqui, olha só, uma das coisas que eu gosto demais da teologia do Wayne Grudem é essa aqui. Olha. Quando fala sobre antropologia, a doutrina do homem, ele traz um questionamento aqui. De onde vem nossa alma? Antes, ele falou sobre a concepção, se o homem era tricotômico ou dicotômico, ou ainda se ele era uno. Depois que ele sai dessa discussão, ele se detém na parte metafísica da composição do homem. E ele pergunta qual é a origem da alma. Ele traz 2 teses são comuns na história da igreja. A primeira é o criacionismo, que é a primeira resposta para a pergunta de onde vem a nossa alma. E o que é que o criacionismo defende? A concepção de que Deus cria uma nova alma para cada pessoa e a envia ao corpo da pessoa em algum momento entre a concepção e o nascimento. Já o traducionismo, ou também poderia ser chamado de traducianismo, sustenta que a alma e o corpo da criança são herdados dos pais no momento da concepção. Ambas as teses tiveram defensores numerosos ao longo da história da Igreja, tendo afinal prevalecido o criacionismo na Igreja Católica Romana. Lutero era a favor do traducionismo, enquanto Calvino favorecia o criacionismo. Por outro lado, alguns teólogos calvinistas posteriores, como Jonathan Edwards e A. H. Strong,
favorecem o traducionismo, como o faz a maioria dos luteranos hoje. O criacionismo também tem muitos defensores evangélicos modernos. Então veja que ele faz um contraponto entre o criacionismo e o traducionismo. E por último, ele traz ali a ideia do pré-existencialismo, que preconiza que as almas das pessoas existem no céu muito antes dos corpos serem concebidos no ventre das mães, e que Deus depois traz a alma à terra, unindo-a ao corpo do bebê enquanto ele se desenvolve no útero. Então nós aprendemos aqui com essa teologia que existem três linhas. A primeira é o criacionismo. A segunda, o traducianismo, ou traducionismo. E a terceira, o pré-existencialismo. Essa última, a maioria dos teólogos reformados, protestantes, evangélicos sérios, já descartam essa, porque essa tem mais a ver com uma doutrina kardecista do que com uma doutrina protestante bíblica. Então nós ficamos entre o criacionismo e o traducianismo. Nós vamos ver aqui ao final, olha, quando ele conclui esse assunto, ele vai tomar uma posição defendendo a questão do criacionismo. Então o Wayne Grudem se posiciona e acha que a melhor forma, a melhor posição seria o criacionismo. Olha o que ele diz. Parece difícil desprezar o testemunho bíblico a favor de que Deus cria ativamente cada alma humana, assim como ele se mostra ativo em todos os eventos da sua criação. Mas, simplesmente não temos como saber, com base nas Escrituras, até que ponto ele permite o uso de causas intermediárias ou secundárias, ou seja, a herança dos pais. Portanto, olha a posição dele, não nos parece proveitoso gastar mais tempo especulando sobre essa questão. Então veja aqui na conclusão dele, ele assume o criacionismo, mas ele acha mais ponderado se abster da questão. Ele se posicionou defendendo o criacionismo. A minha posição já é um pouco mais diferente e faz coro aqui com Lutero, que defende o traducionismo. Tá? Então veja, uma das coisas que eu gosto dessa teologia é que ele tem o posicionamento teológico dele, mas veja como ele traz outros pontos de vista. Então, para quem é teólogo, para quem está preparando um estudo, para quem está preparando uma aula, isso é de fundamental ajuda, porque você não se atém somente à posição do autor, mas você tem acesso a outras visões teológicas também. É por isso que eu prezo muito pela teologia sistemática de Wayne Grudem, porque ele se posiciona acerca dos assuntos, mas veja como ele traz, de forma bem pontuada, bem explicada, os outros pontos de vista. Se eu pego, por exemplo, uma teologia pentecostal, lógico, o viés dela será pentecostal, e nada mais justo do que ela defender seus posicionamentos com o viés pentecostal. Isso é esperado, é comum. Se é um pouco mais de uma linha reformada, o viés daquela teologia será, por assim dizer, respeitando a sua posição teológica. Mas a de Wayne Grudem, ele se posiciona, mas ele traz outros pontos de vista. O aluno ou o leitor, aquele que se detém a ler, certamente vai ganhar em muito. Você veja que ele cita teólogos que defenderam cada posição, como que é a compreensão no primeiro século, também na era moderna. Então veja que há um enriquecimento na hora de preparo. E claro, ele traz aqui várias referências bíblicas para defender cada posicionamento. Então ele teve um estudo exaustivo, olha, por isso que se chama atual e exaustiva. Dependendo do assunto que ele trata aqui, irmãos, ele passa assim 50 páginas tratando só do mesmo assunto, porque realmente é exaustivo. Se você gosta de estudar teologia, se você gosta de se ater a termos técnicos, essa teologia é para você. Olha só o tanto de conteúdo que nós temos aqui. Deixe-me avançar mais, que nós entramos já no poder da igreja, né? E fala sobre a doutrina da igreja. Então olha assim, ó, do lado esquerdo, a doutrina, e do lado direito, os subtópicos aqui em cima, tá bem? Isso vai ser uma regra para facilitar na hora de você encontrar o assunto que você está estudando. Olha só, nós chegamos aqui na história dos credos de confissões de fé históricas. Irmãos, olha só isso. Ele traz aqui os credos ao longo dos anos, olha só. Credo dos apóstolos, credo de Nicéia, credo de Calcedônia, de Atanásio, os 39 artigos, confissão de Westminster, confissão batista de New Hampshire, mensagem e fé batista, a declaração de Chicago sobre a inerrância da Bíblia. Olha só, e eu separei aqui um dos credos que defende a divindade e a humanidade de Cristo, que é o credo da Calcedônia, que ele data, traz aqui a localização histórica, olha, 451 Anno Domini, que é o nosso depois de Cristo. Qual é o credo da Calcedônia? Fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo, consubstancial com o Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade, em tudo semelhante a nós,
excetuando o pecado, gerado segundo a divindade pelo Pai, antes de todos os séculos, nestes últimos dias, segundo a humanidade, por nós e para nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus. Gente, eu tenho um problema muito grande com essa expressão. Virgem Maria, Mãe de Deus. Isso daqui vai desembocar numa heresia posterior muito grande. Enfim, e aqui você encontra nesse material também essa discussão sobre Maria ser Mãe de Deus. Um e só mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas. Olha só a discussão sobre a natureza teantrópica de Cristo, se ele era realmente Deus ou era humano, como que se dava essa junção entre as duas naturezas, chamada ainda de união hipostática. Todos esses termos é discutido nesse livro de teologia sistemática, e esse credo da Calcedônia foi elaborado justamente para defender que Cristo era plenamente homem e plenamente Deus. Inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis, inseparáveis. A distinção de natureza, de modo algum, é anulada pela união. Antes é preservada a propriedade de cada natureza, concorrendo para formar uma só pessoa e uma só subsistência, não separado nem dividido em duas pessoas, mas um só e o mesmo Filho, o unigênito, Verbo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, conforme os profetas desde o princípio acerca dele testemunharam. E o mesmo Senhor Jesus nos ensinou, e o credo dos santos pais nos transmitiu. Então nós encontramos aqui o credo de Calcedônia, mas temos o de Nicéia, temos de Atanásio, artigos da religião, e aqui outras confissões de fé. Olha só, nós temos aqui ainda, prosseguindo. Deixe-me avançar mais para mostrar uma coisa interessante aqui que eu gosto. Nós chegamos nessa parte aqui. Se você está um pouco perdido, não sabe aonde encontrar o assunto que você quer, vem aqui por volta da página 1047, que todos os assuntos estarão divididos nesse índice, gente. Olha isso. Começa com a direita de Deus com a letra A e vai até a letra Z. É inacreditável, tudo muito bem organizado. Traz a palavra-chave, a palavra que você está procurando, e depois alguns desdobramentos dessa palavra, não é, desse assunto. E a página também, olha. Então, se você quiser falar sobre adocianismo, você vai lá para a página 180. Vamos lá para a página 180? Vamos ver o que é que fala sobre adocianismo. Página 180. Vejamos o que é o adocianismo. O adocianismo é a concepção de que Jesus viveu como um homem comum até seu batismo, quando Deus o adotou como filho, conferindo-lhe poderes sobrenaturais. O que eles defendem? Os adocionistas não concordariam que Cristo existia antes de ter nascido como homem. Portanto, não considerariam Cristo eterno, nem o enxergavam como o ser sublime e sobrenatural criado por Deus, que era a crença dos arianos. Mesmo depois da adoção de Jesus, como filho de Deus, eles não o julgavam detentor de uma natureza divina, mas apenas um homem sublime que Deus chamava de filho num sentido único. Nós veremos aqui mais para frente que esta crença foi conhecida como uma heresia. E isso será refutado, essa posição será refutada no Credo de Nicéia, e é aquele apêndice que a gente estava olhando lá agora, olha. Então nós ainda temos o índice dividindo os assuntos. Olha só, extraordinário. O que é apolinarismo, apologética, apostasia? Gente, traz aqui teólogos também que são citados, olha, Karl Barth, que aparecem nessas páginas. Olha isso, batalha espiritual, inacreditável. Inacreditável. Essa obra certamente vai te ajudar bastante. Olha isso. O que é expiação, a descida ao inferno? Jesus realmente desceu ao inferno? Todas essas questões são discutidas nessas páginas. Expiação ilimitada, ou a expiação limitada, que é a posição calvinista, defende que Jesus morreu apenas pelos eleitos e não pelo mundo todo. Traz essa discussão. Há citações também de Adolf Hitler. Olha só, Adolf Hitler. O que eu achei extraordinário também é essa seção que divide toda a Bíblia e as páginas que trazem a abordagem da passagem bíblica. Olha só, se você quiser saber alguma coisa a respeito de Gênesis 1:1, vá para a página 220. Vamos ver lá. Página 220 traz alguma coisa, algum comentário sobre Gênesis 1:1. Vejamos o que é que tem lá. Olha só, a teoria do intervalo entre Gênesis 1:1 e 2. Alguns evangélicos propõem que existe um intervalo de milhões de anos entre Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e Gênesis 1:2. Nessa parte ele vai trazer a discussão sobre a teoria do hiato, ou ainda a teoria do intervalo.
que acredita que entre o versículo 1 e o versículo 2 aconteceram duas criações. Então ele trará como que se deu essa discussão ao longo dos anos, as posições judaicas, as posições teológicas, e trará o seu posicionamento também, é claro, sempre sendo muito ponderado. Então, olha só, nós encontramos essa organização por toda a Bíblia. Olha só, é claro que não vai ser todos os versículos, todas as passagens, porque isso aqui não é um comentário bíblico, tá? É uma teologia sistemática. Teologia sistemática trata de assuntos doutrinários que essas passagens, algumas passagens, defenderão uma ou outra doutrina. Então aqui ele apenas organiza para saber se há alguma questão, se há alguma discussão em algumas passagens da Bíblia e posiciona elas nas páginas. Olha. Então, se você quiser saber o que é que há de teológico nessas passagens, basta ir nas páginas que ele está indicando aqui. E por fim, Apocalipse. Então, irmãos, é isso. 1080 páginas de puro conteúdo. Eu tenho certeza que se você adquirir esta obra, você só tem a ganhar. Deixa aqui no comentário se você tem esta obra, se ela te ajuda, em que mais ela ajuda você, em preparo de mensagens, em estudo bíblico, em preparo de aula. Eu quero saber o que você acha desse material aqui. Deus abençoe. Se você ainda não for inscrito, eu reforço, se inscreva, deixe o seu comentário, ative os sininhos e manda para os seus amigos. Deus abençoe. Até a próxima.